pela oportunidade de estarmos aqui uma vez mais para estudarmos doutrina espírita e nos confraternizarmos ao mesmo tempo. É uma alegria e espero, rogando ao Senhor Jesus que nos abençoe o trabalho, a reflexão, espero ser útil uma vez mais. Nós aprendemos com a doutrina espírita que são 3 os princípios que regem a nossa realidade. O primeiro princípio é Deus, causa primária de todas as coisas, a inteligência suprema. O segundo princípio é a existência do Espírito, que é o princípio inteligente do universo, portanto, criatura de Deus, causa primária de todas as coisas. E um terceiro elemento vai surgir como princípio divino, que é a matéria, tal qual nós a designamos, embora já sabemos hoje que a própria matéria não existe enquanto matéria, mas como uma coagulação da energia. Onde queremos chegar com essa iniciativa, com esse início reflexivo? O espírito precisa passar pela experiência corporal, ensina-nos a doutrina, em especial através da questão 132, onde se diz que a necessidade da encarnação está justamente na possibilidade necessária de levá-lo à perfeição. Consequentemente, o ser espiritual que somos tem necessidade da vida daquilo que nós chamamos matéria, que de hora em diante vamos chamar de matéria. Para alcançar o desiderato máximo idealizado pela divindade, que é a busca pela nossa própria formação, a nossa própria perfeição. Ao mesmo tempo, nós observamos em todos os seres vivos, absolutamente todos os seres vivos, desde um ser unicelular até um ser como nós outros, com esses bilhões de células, nós buscamos instintivamente, enquanto animais, e já raciocinadamente, enquanto humanos, a condição de percepção do bem-estar. Todos nós procuramos satisfazer uma necessidade básica, que é sentir-se bem onde quer que se encontre. Ora, se faz parte da existência dos seres humanos, tanto quanto dos seres vivos, e para nós de uma forma raciocinada, isso significa que faz parte das leis naturais, faz parte da obra divina. E, consequentemente, se faz parte das leis naturais, haveria de ter sido estudado, pelo menos em princípio, por Allan Kardec. E foi. Nós sabemos, pelo Livro dos Espíritos, que Allan Kardec traz todo o estudo das leis naturais, que nós chamamos também, como Kardec chama, de lei divina, né? Na terceira parte do Livro dos Espíritos, onde nos é apresentado a ideia da lei natural, que é o primeiro capítulo, e vai indo até o 12º capítulo da terceira ordem, da terceira parte, onde se fecha a questão da subjetividade dos conceitos e das leis nas quais nós estamos envolvidos ou que nos envolvem. Mas, especificamente sobre o bem-estar, nós observamos a questão 719 do Livro dos Espíritos, que está em lei de conservação. Lei de conservação vai falar da conservação da vida. E, claro, se há uma lei, há uma obrigação para todos nós. Mas, na questão 719, Allan Kardec pergunta aos benfeitores espirituais se a busca pelo próprio bem-estar, conscientemente, portanto, quando nós buscamos o nosso próprio bem-estar, se nós estamos de acordo ou em acordo à lei natural. Porque poderia parecer, num primeiro momento, ou numa análise superficial, que quando nós estamos buscando a nossa própria necessidade, a nossa própria condição de bem-estar, nós estaríamos avançando adentro do campo do egoísmo. Ao que os benfeitores espirituais vão dizer que é perfeitamente natural, porque faz parte das leis naturais, a busca pelo próprio bem-estar. Ora, para que nós possamos, então, encontrar dentro de nós um reflexo do bem-estar, nós precisamos, evidentemente, saciar algumas... Pode mexer. Pessoal, dá licença só um minutinho, que tem uma porta batendo aqui ao meu lado. Eu vou fechar e já volto. Tira o coisa para mim, por favor, que a carga vai lá. Mas tem outra porta batendo aí.
Tira, tira por favor, a tomada. É só essa que está batendo? Nossa própria necessidade de percepção do bem-estar, algumas necessidades precisam ser satisfeitas. Então, ouçamos os benfeitores espirituais. Para que o bem-estar buscado pelo ser e, claro, vivenciado por ele, estar de acordo com a lei natural, é preciso respeitar dois parâmetros. Primeiro parâmetro, em relação ao mundo físico, ao corpo físico, consequentemente, a relação com o mundo físico. É preciso tomar cuidado com os excessos, porque todo excesso contraria a lei natural. O que isso significa? Que todo excesso em relação ao corpo físico, seja de alimentação, seja da viciação legal ou ilegal, seja através de um esforço inadequado, seja através da nossa, entre aspas, atuação emocional em cima do corpo físico, por desequilíbrios emocionais, tudo aquilo que excede em relação à capacidade do corpo físico contraria a lei natural. Consequentemente, quando eu me alimento excessivamente, meu corpo já responde, mas eu tenho necessidade da alimentação. Quando eu bebo água, inclusive, em excesso, o meu próprio corpo vai falar que eu bebi água. Então, eu também estou avançando em relação à lei natural. Mas, se existe uma necessidade a ser regulada na questão da saciedade física, existe uma outra realidade um pouco mais complexa ainda no campo da moralidade ou no campo da subjetividade. Porque os benfeitores espirituais vão dizer que para que o nosso bem-estar, enquanto percepção do espírito, estar de acordo com a lei natural, não podemos causar mal-estar na vida de ninguém. Ou seja, ninguém pode estar pagando a conta do nosso próprio bem-estar. E isso nos remete de imediato à lei que o Senhor Jesus nos apresenta, né? Quando ele insere fazer para o próximo aquilo que queremos para nós mesmos, e ele está dizendo para nós que nós precisamos obedecer isso, né? Porque amar ao próximo significa fazer para o próximo aquilo que nós gostaríamos. Então, se eu quero a sensação de bem-estar, eu preciso também ajudar o próximo a encontrar a sua saciedade no campo do bem-estar. É uma troca. Mas, para todos os efeitos, existe, então, uma necessidade, um conjunto de necessidades a que estamos sujeitos. Mas observemos, ao longo do trajeto evolutivo do espírito humano aqui na Terra, a gente vem vindo, como nos aponta Lázaro no capítulo 11 do Evangelho segundo o Espiritismo, a gente vem vindo da materialidade, da animalidade presente ao extremo, né? Vivendo tão somente no campo daquilo que é instintivo para o campo da razão. Então, no começo, só instinto, não há amor, né? Um pouco mais avançado e corrompido, vem as sensações, que ainda não é amor, embora a gente, às vezes, confunda as coisas com as sensações que a gente sente, achando que isso é amor, e ainda não é. Mais avançado e já esclarecido, surgirá o amor, né? Não no sentido formal do termo que nós temos hoje, né? Mundano, mas como um sol interior. Então, o amor, em verdade, é aquele sol interior que não só vai iluminar e aquecer os nossos espíritos, mas também o nosso entorno. Mas nós vimos de um processo evolutivo extremamente voltado para a preservação da vida material. Instintivamente, nós carregamos em nós, tanto que os benfeitores espirituais, estudando a questão do instinto, vai falar que ele é uma espécie de inteligência. Por quê? Porque faz parte do mundo íntimo do espírito buscar a sua própria manutenção de vida e, consequentemente, a sua sobrevivência. Então, mais uma vez, nós temos presente aí a necessidade de satisfazer determinadas necessidades. Olha que interessante, né? Parece até um contraponto, um contrassenso. Nós temos necessidade de satisfazer determinadas necessidades para evoluirmos. Mas, em função dessa materialidade muito presente ainda nos dias de hoje, nós encontramos, evidentemente, desde Jesus, orientações para que nós pensássemos a respeito em termos de espíritos imortais. Então, ele vai dizer para nós, com todas as letras,
buscai antes de tudo o reino dos céus e a sua justiça, para que todas as outras coisas vos sejam acrescentadas. O Senhor Jesus está nos direcionando ao campo do Espírito, porque buscar o reino dos céus e a sua justiça significa buscar o reino do Espírito, porque o reino dos céus é o reino da invisibilidade, é onde se encontra a origem e o destino dos espíritos, né? Então, o Senhor já nos está aconselhando a buscar o reino do Espírito e a sua justiça. Ora, para que exista uma justiça no campo do Espírito, tem que haver um corpo de leis. E esse corpo de leis nos é apresentado pela doutrina espírita, naquilo que a gente já pode compreender na terceira parte. Mas o Senhor Jesus vai estabelecer um critério que nós não podemos perder de vista. Toda a lei e os profetas estão subordinados à lei de amor, que é amar a Deus sobre todas as coisas, com todas as forças do nosso espírito, com todo o nosso entendimento e de todo o sentimento, ou seja, de todo o coração. E amar ao próximo como a si mesmo. Então, o Senhor Jesus está dizendo, quando ele insere os profetas, né, na sua fala, que tudo aquilo que vem do mundo espiritual, consequente do mundo espiritual, também está subordinado à lei de amor. Então, nós temos necessidade do mundo material, como propõe a doutrina espírita, como propõe o próprio Senhor Jesus, para que nós demos o valor correto às coisas da matéria, por isso que ele vai falar para não nos preocuparmos muito com o que vamos comer e com o que vamos beber, porque olhemos os pássaros do céu que não plantam e não colhem, Deus os alimenta. Nós temos necessidade de nos proteger aqui na terra, a começar das vestimentas, mas o Senhor Jesus vai dizer, olha, não precisa se preocupar com o que vão vestidos, porque basta observar os lírios do campo que não tecem, não fiam, e Deus faz isso com as ervas, né, com toda a sua glória. Imagino que não farão por vós homens, né? E o Senhor Jesus ainda vai acrescentar algumas outras coisas, né? Quando ele diz para nós não nos preocuparmos excessivamente com as coisas do mundo, porque a gente vive de abarrotar os nossos celeiros e os nossos armários, né, as nossas gavetas, as nossas contas bancárias, a gente vive para aumentar patrimônio e essa noite poderá ser pedida a nossa alma. Ou seja, o que está em jogo é o espírito e não a posição social, né? Ele vai falar da materialidade ainda quando a gente tem que observar o que nós estamos fazendo, porque tem que ter sentimento, no caso daqueles que deitam milhões na doação, mas em comparação com aquela viúva que tira de si para pôr no gasofilácio, ela está dando muito mais. Então, o Senhor Jesus contrapõe as coisas materiais aos nossos interesses, as coisas espirituais aos nossos interesses materiais, né? E tem sido uma preocupação nossa a questão material. Tanto que Kardec vai tocar no assunto, né, especificamente na questão da felicidade, que seria o máximo do bem-estar a ser percebido por nós outros, porque, convenhamos, se nós estivermos nos sentindo bem ao máximo, nós poderíamos dizer ao mesmo tempo, ou no lugar disso, que estamos extremamente felizes, satisfeitos na nossa necessidade de felicidade. Então, os benfeitores espirituais, a partir da questão 920 do Livro dos Espíritos, vão falar para nós outros sobre as percepções possíveis da felicidade aqui na Terra, porque é um mundo de expiação e prova. Então, relembrando a questão 920, não é? Do Livro dos Espíritos, eles vão dizer que é impossível ser feliz por completo na Terra, mesmo porque aqui é um mundo de expiação e prova, mas nós temos o dever de eliminar as nossas provações e expiações aqui para ser feliz tanto quanto é possível. Ora, as nossas provações e expiações têm a ver com as nossas necessidades espirituais, que é, em primeiro lugar, que é a de evolução. Nós temos necessidade de evolução para nos adequarmos à obra divina, conforme propõe a já falada questão 132 do Livro dos Espíritos. Então, nós temos por dever diminuir as nossas necessidades de provas e de expiações. De que jeito nós fazemos isso? Mudando de comportamento, nos aprofundando no relacionamento com a lei divina, que está escrito na nossa consciência, conforme a questão 621, e conforme o afastamento ou a proximidade dessa lei, nós nos sentiremos mais felizes ou infelizes, conforme propõe essa questão 614 do Livro dos Espíritos. Ora, todos nós temos um anseio pela felicidade. E a questão 614, que inicia toda a terceira parte do Livro dos Espíritos, nos diz objetivamente que a lei de Deus, a lei natural,
é a única necessária para a felicidade do ser humano. E o ser humano, porque ela lhe indica o que ele deve e o que não deve fazer, e o ser humano só é infeliz porque se afasta dessa lei. Então, percebamos, meus amigos, a nossa necessidade máxima, que é ser feliz ao máximo possível, está vinculada a uma necessidade que é a de nos aproximarmos da lei natural, que, convenhamos, repitamos, está na terceira parte do Livro dos Espíritos. Mas voltemos à questão da análise da felicidade. Kardec vai dizer, perguntar aos espíritos, na questão 921, algo a respeito da contribuição do próprio espírito para a sua própria infelicidade. E os benfeitores espirituais concordam que nós somos os artífices da nossa própria infelicidade, pelos excessos que cometemos, pela materialização dos nossos anseios e assim sucessivamente. E aí, na tão falada e conhecida questão 922, Kardec quer saber dos benfeitores espirituais de que forma a gente pode compreender a felicidade que poderia ser acessível para todos neste mundo de expiação e prova. E os benfeitores, então, nos dizem que, em relação à vida material, a posse do necessário. Nós não sabemos ainda o quanto nós somos necessitados materialmente falando. Por quê? Porque o nosso instinto de preservação mal orientado, o nosso instinto de preservação da espécie, preservação da vida, o nosso instinto de sobrevivência, portanto, quer garantir o máximo de coisas materiais para garantir o bem-estar. E nós já não precisamos de tanto, porque há pessoas ao nosso redor que vivem com muito menos do que aquilo que nós pensamos que precisamos para viver. Há pessoas na nossa sociedade que vivem com uma quantidade mínima em relação a nós outros, no tocante às coisas materiais, dando-nos o exemplo de que aquilo que nós buscamos para satisfazer a nossa necessidade de satisfação de bem-estar ainda é subjetivamente muito fora do contexto das leis naturais. Então, a posse do necessário é um problema seríssimo para nós outros. E isso vem à tona a questão 926 do Livro dos Espíritos, onde os benfeitores espirituais vão dizer para nós que o problema em relação à vida material aqui na Terra é que nós criamos necessidades que não são reais. Nós inventamos necessidades, nós criamos necessidades que seriam fictícias e nós nos sujeitamos à satisfação ou à busca para a satisfação dessas necessidades de uma forma tão ferrenha que a gente sai fora das necessidades espirituais. Então, eles vão dizer, palavra dos Espíritos, lá nessa questão 926, que será o mais feliz na Terra aquele que tiver menos necessidades materiais. Porque, convenhamos, para nós conseguirmos essa ou aquela aquisição material, nós haveremos de desprender energia psíquica, energia física, tempo que é tomado da evolução do espírito. Então, é preciso estudar detidamente essa questão e perguntarmos-nos o que realmente nos é importante materialmente falando. Olhai os lírios do campo, olhai os pássaros do céu, porque você está abarrotando o teu celeiro? E prestemos atenção naquilo que o Senhor Jesus diz para Marta, quando ele resolve pousar na casa de Marta, Maria e Lázaro. Imaginemos a cena, meus amigos, porque ela é contundente, não é? O Senhor Jesus, governador espiritual do planeta, o Senhor, o Messias, que foi previamente anunciado desde Isaías com 700 anos de antecedência até Zacarias com 500 anos de antecedência, ele está dentro da casa de Lázaro. Nós estamos falando do espírito mais evoluído que a gente possa conceber na nossa mente, do governador, o construtor do planeta. Ele entra dentro da sua casa. Imaginemos, eu faço esse exercício aqui, ele entra dentro da minha casa. E eu preocupado em passar uma vassoura no chão, em arrumar a cortina que está fora do lugar, aquele grão de arroz que está caído lá perto do fogão, deixando de aproveitar a presença desse ser que curava qualquer um de qualquer jeito, em qualquer condição, em qualquer situação, e que trazia uma filosofia de vida ímpar, e dizia a ele, as obras que eu faço testemunham quem eu sou, testificam de mim, né? Ora, nesse ambiente, Maria senta-se à frente do Senhor, o que à época era um absurdo, porque mulher não poderia fazer isso. Mas ela não perde a oportunidade de tirar proveito daquele ser extraordinário dentro da sua casa.
E Marta correndo atrás dos afazeres domésticos, que são necessários, mas não naquele instante. E ela ainda vai reclamar com o Senhor Jesus, pedindo para que ele admoeste Maria para ir ajudá-la. Marta, Marta, porque estás tão afatigada com estas coisas que não te são necessárias? Maria escolheu a parte boa, que é a parte do Espírito. Então, o mundo material precisa ser visto como sendo um mundo onde o Espírito precisa se desenvolver. Ele tem necessidade de se desenvolver. É para isso que nós viemos ao mundo, e é justamente aí que está o nosso grande desafio, que é abrir mão das coisas materiais, né? E eu me lembro aqui, meus amigos me permitam, de uma passagem de Sócrates, o filósofo, né? Pelo menos a passagem é direcionada a Sócrates, de que ele passeando o que acontece? Necessárias apontam a questão 926 do Livro dos Espíritos. Mas quais seriam as nossas necessidades básicas, então, mais prementes? Aquelas que são do Espírito. E quais são as do Espírito? Aquilo que é subjetivo. E eu gostaria aqui de pedir licença aos queridos amigos para trazer para a nossa discussão o pensamento de um psicanalista extraordinário chamado Erich Fromm. Erich Fromm vai falar para nós, analisando a vida dos seres humanos, coisa que ele fez a vida toda, ele vai falar para nós que existem 4 necessidades básicas, né? Se olharmos a pirâmide de Maslow, também vamos ver isso. Começa com a satisfação das necessidades materiais e de satisfação dos nossos instintos de segurança, de bem-estar, e vão caminhando para a subjetividade, né? Joana de Ângeles inverte essa pirâmide. À medida em que a nossa subjetividade vai sendo alcançada, vai sendo aumentado, vai diminuída também a nossa, de cima para baixo, vai sendo diminuída também a nossa necessidade material. Mas Erich Fromm vai falar para nós que nós temos 4 necessidades básicas. Isso seria para todos os seres humanos, né? E quais são essas necessidades? E nós haveremos de concordar com ele, né? Primeira necessidade do ser humano é a necessidade de se sentir livre, é a necessidade de liberdade. Ora, e quem de nós não reclama da falta de liberdade que tem? Quem de nós não reclama da falta de liberdade dentro de casa, na família, no trabalho profissional? Quem de nós não reclama falta de liberdade na vida social, na vida voluntária? Nós que trabalhamos em centro espírita, né, queríamos ter mais liberdade de ação, mas nós temos regra a cumprir, nós temos necessidades de cumprir regulamentos, né? Então, a necessidade, a liberdade é extremamente importante para nós, e a sua percepção extremamente necessária para que nós possamos nos sentir mais felizes. Ora, se a liberdade é um anseio natural de todos os seres vivos e muito mais para nós que raciocinamos e temos já desenvolvimento da subjetividade em nós, ela tem que se fazer parte da lei natural, e faz. Tanto que Allan Kardec, lá na terceira parte do Livro dos Espíritos, destinou um capítulo inteiro para estudar a liberdade. Lei de Liberdade, é o capítulo número 10 da terceira parte do Livro dos Espíritos. Esse capítulo é tão importante que ele é um dos maiores capítulos do Livro dos Espíritos. Se não o maior capítulo da terceira parte, um dos maiores capítulos de todo o Livro dos Espíritos. Olha a implicação que nós vamos encontrar com relação à necessidade de liberdade. Consequentemente, se existe uma lei de liberdade, nós temos que segui-la ou obedecê-la, porque ela está escrita na nossa consciência. E toda transgressão à lei natural, portanto, a nossa própria consciência vai reverberar no sentido contrário, através de sentimento de culpa, de remorso e de arrependimento. É preciso pensar nisso. Mas o capítulo começa com a questão 925, onde Allan Kardec pergunta se é possível alguém na Terra dizer-se em estado completo de liberdade. E eles disseram que não, porque nós temos necessidades do convívio uns com os outros, né? Por conta do espírito ser um ser social. Nós não vamos progredir sem o próximo.
né? O Senhor Jesus diz isso, o Espírito sopra a vida onde Ele quer, ou seja, Ele já escolhe onde Ele vai nascer, porque é ali que estão as suas necessidades evolutivas. O Espírito, para Nicodemos, o doutor da lei, o Espírito sopra a vida onde Ele quer, ou seja, onde Ele precisa, porque se Ele quer ali, é em função de necessidades físicas, consequentemente, para ensaio do espírito na vida física. Ele tem necessidade do convívio com determinadas pessoas, naquele campo social, naquela condição material, naquele campo moral em que ele vai estar inserido. Então, nós escolhemos uma vida aqui na Terra de acordo com a necessidade de progresso espiritual. Consequentemente, toda a questão material estará subordinada à questão moral. Mas a própria vida social tira de nós a liberdade completa. Onde temos, então, a liberdade completa? Pergunta Kardec, na questão 833 do Livro dos Espíritos. No pensamento experimenta o espírito a liberdade completa. Porque não se pode bloquear o pensamento de quem quer que seja, não se consegue. E se nós deixamos, através dos processos obsessivos, sermos bloqueados no nosso livre-arbítrio, nós o permitimos, seja pelas nossas atitudes, pelas nossas transgressões, sejam pela obediência mesmo, à influenciação infeliz que se aproveita da nossa infantilidade e da nossa invigilância aqui na Terra. Vigiai e orai, dizia Jesus, para não cairdes na tentação da influenciação menos feliz. Então, nós temos liberdade plena no pensamento. Então, eu posso ser feliz, porque é uma questão de subjetividade, independente da questão material. E a gente tem isso ao nosso redor. Pessoas que têm de tudo que materialmente poderia ser considerado para transformar a pessoa numa pessoa feliz, e ela não é. E pessoas que não têm praticamente nada e que são muito, materialmente falando, e que são muito mais felizes do que nós somos. Isso a gente vê nas próprias fileiras assistenciais da doutrina espírita. E a gente que trabalha aqui no Francisco Cândido Xavier, em São José do Rio Preto, um centro de periferia, uma periferia sofrida, a gente vê muito isso. Pessoas paupérrimas, materialmente falando, que são muito mais felizes do que nós. Né? A gente que vive reclamando dos juros, que o dinheiro não vai dar, eu preciso trocar de carro, minha casa precisa de uma reforma, e aquele pessoal que vai buscar lá meio quilinho de arroz toda semana, um remedinho para dor de cabeça, e eles se dizem: seu Navarro, que alegria que é vir aqui, como está tudo bem, graças a Deus a gente vai tocando. Uma lição para nós da subjetividade em relação às coisas materiais. Mas Kardec ainda pergunta para os espíritos se nós somos responsáveis pelos pensamentos que temos. Já que nós temos liberdade de pensar, nós somos responsáveis por esse pensamento? Sim, sim, diante de Deus. Por quê? Porque pensamento é energia. Pois que se o pensamento é veiculado através de ondas, André Luiz vai dizer que ondas carregam em si a energia, onda é a ressurreição da energia, e se a energia onde chega produz efeito, e se tem um efeito, a causa do efeito é responsável diante de Deus, todo pensamento gerado, que é natural nosso, por sermos os princípios inteligentes do universo, haverá de nos colocar num plano das consequências. O que significa dizer que se eu tenho necessidade de liberdade, eu também tenho necessidade de satisfazer a responsabilidade pela liberdade. Então, percebamos, meus amigos, uma coisa pela outra, antes de mais nada, eu preciso aprender a obedecer à lei. Essa é a minha necessidade básica. Entrar em sintonia com a lei. E eu tenho essa necessidade, nós temos essa necessidade, e ela ainda não está no nosso radar. A gente busca mais a satisfação das nossas necessidades existenciais, nos esquecendo de nos acondicionar na lei natural. E Kardec faz uma outra pergunta, fechando a questão da liberdade, que é a questão 943. Temos a liberdade da ação? Sim, se tem a liberdade de pensar, tem a liberdade de agir. Então, nós é que escolhemos o que vamos pensar, tanto quanto o que vamos executar. Um e outro, o pensamento e aquilo que é objeto da execução, está subordinado à lei natural. Ora, se a minha felicidade depende do meu relacionamento com a lei natural, eu preciso equacionar a minha liberdade. De que forma? Eu estou dando liberdade para os outros, tanto quanto eu gostaria de ter na Terra? Como é que eu trato aqueles que convivem comigo? É segundo a minha batuta? Se não for do meu jeito, não serve, e a porta da rua é a serventia da casa? Ora, a lei
nos diz que a cada um é dado segundo as suas obras. Ora, se eu não ofereço liberdade, eu também não tenho direito a ela. E isso precisa ficar muito claro. Então, quando Erich Fromm diz que o ser humano precisa se sentir livre, nós, da doutrina espírita, acrescentamos com Kardec que a gente precisa compreender a lei que rege a liberdade aqui na Terra, para nós não piorarmos a nossa percepção da felicidade que nós tanto desejamos. Uma segunda necessidade apontada por Erich Fromm é a necessidade da igualdade, que também é um capítulo da terceira parte do Livro dos Espíritos, e que antecede Lei de Liberdade. Lei de Igualdade é o capítulo número 9 e começa com a questão 903, onde Kardec pergunta se todos os espíritos ou se todos os seres humanos são iguais diante de Deus. E os benfeitores espirituais, perdão, 803. A 825 começa a Lei de Liberdade, 803 começa a Lei de Igualdade, né? Salvo algum engano aqui, mas o capítulo está certo. Nós somos iguais diante de Deus? Questiona Kardec. Sim, todos somos iguais, estamos sujeitos às mesmas leis, buscando o mesmo objetivo. Então, qual é a diferença entre nós? Dirão os espíritos que é em função do nosso livre-arbítrio, daquilo que a gente escolhe fazer ou não fazer aqui na Terra, pelo pregresso, a vida pregressa, por aquilo que nós já experimentamos, por aquilo que nós escolhemos. É evidente que haverá espíritos que foram criados antes de nós, tanto quanto outros que foram criados depois. Mas o que impacta profundamente na nossa condição existencial é fruto das nossas escolhas, porque quando nós promovemos um novo programa reencarnatório, nós escolhemos as provas e as expiações, segundo a questão 258 do Livro dos Espíritos, de acordo com a nossa necessidade evolutiva. Então, por que nós somos desiguais aqui na Terra? Pergunta Kardec se as diferenças sociais, nesse capítulo, fazem parte da lei natural. Não, isso é consequência do modus operandi da natureza humana. As diferenças sociais é coisa da natureza humana, não é coisa de Deus. Para Deus, todos são iguais. E, claro, pela reencarnação, a gente sabe que a gente pode alterar ou alternar a nossa reencarnação, a nossa condição social aqui na Terra, né? Em função das necessidades do espírito, seja expiação, seja a prova, nós podemos alternar isso. De qualquer forma, nós precisamos trabalhar para tratar todo mundo igual, porque se eu quero ser tratado como aqueles que são bem tratados, eu também preciso, por minha vez, tratar aqueles que estão abaixo de mim, e que não é o que ocorre normalmente. A gente valoriza, e o próprio Evangelho segundo o Espiritismo vai falar sobre isso, a gente valoriza aquele que tem proeminência social, aquele que tem proeminência governamental, aquele que tem proeminência financeira, né? Em detrimento do simples, do humilde, que está ali sofrendo com a vida em função da sua marginalidade social, né? De que forma nós temos tratado, então, os seres, entre aspas, menores do que nós, de acordo com a classe social na qual estamos inseridos? Muito será pedido daquele que muito recebeu. E talentos, que são o conjunto de tudo aquilo que nós temos na mão para progresso do espírito, e lembrando que nós, através da encarnação, temos o dever de melhorar as instituições humanas, conforme propõe o Livro dos Espíritos, nós precisamos tomar muito cuidado com a percepção da igualdade, a isonomia. Se nós queremos isonomia com aqueles que estão acima, segundo os nossos interesses, nós também temos que buscar satisfazer esse mesmo sentido com aqueles que estão abaixo de nós. Então, Erich Fromm diz que o sentido de igualdade faz parte da natureza humana. O quanto estamos dedicando de nós outros para eliminar as diferenças sociais. Precisamos pensar nisso, meus amigos, porque essa é uma necessidade básica dos nossos espíritos, que teremos que prestar conta quando voltarmos ao mundo espiritual. O que foi feito com os talentos que recebemos? O que você fez com as oportunidades de vida? Por que você buscou tão somente, e quem falara isso é a nossa consciência, né? Por que você buscou tão somente coisas que estavam acima do seu alcance reencarnatório, esquecendo das suas obrigações naturais com o que estão abaixo de você? Porque fica muito claro para nós outros, né, o papel do Senhor Jesus, quando a gente analisa uma informação, uma orientação, um esclarecimento de São Vicente de Paulo na questão 888A do Livro dos Espíritos, encerrando a questão da caridade segundo a entendia Jesus. Ele diz, textualmente, o espírito nunca deve se esquecer, esteja ele encarnado ou desencarnado,
que assim como à frente dele tem aqueles espíritos que o ajudam a progredir, tem esse mesmo espírito o mesmo a fazer com quem está abaixo dele. Então, seja no campo da subjetividade, seja no campo da materialidade, no campo social, nós temos obrigação de socorrer os outros, tratando-os minimamente por igual, como nós gostaríamos de ser tratado por aqueles que estão acima da gente. Então, Eric Fromm tem razão. Nós temos necessidade de sermos tratados igualmente, são aqueles que são bem tratados. Mas nós não podemos esquecer que temos a tarefa de repetir isso para baixo. Uma terceira necessidade básica da natureza humana, apontará o grande estudioso e o grande trabalhador do psique humano, Eric Fromm, é a necessidade de se sentir feliz. É da nossa própria natureza, nós ansiamos pelo bem-estar e o máximo do bem-estar, repetindo, é a percepção da felicidade. Ora, se é uma necessidade básica nossa, permitida pelo Criador de todas as coisas, vinculada, portanto, à lei natural, né? Por que não somos infelizes? O próprio livro dos Espíritos diz, né? Aquele que mais deseja, aquele que mais quer, o que mais criou necessidade, será o menos feliz. Por quê? Porque ele queimará suas energias, o seu tempo, a sua reencarnação, enfim, o seu próprio planejamento reencarnatório, para saciar os seus desejos materiais ou subjetivos no sentido de posição social, de posição de mando, e isso tem nos atrapalhado. Mas a felicidade, ela também está circunscrita, portanto, à lei natural. Ora, qual é a felicidade que eu estou proporcionando às pessoas? Se eu não proporciono felicidade, eu não tenho direito de receber. Ao praticarmos o bem, ou seja, ao praticarmos a caridade, porque a caridade é o amor em prática, nós aliviamos a nossa consciência, que é onde está registrado os nossos erros. E o amor, segundo Pedro, o apóstolo, o amor cobre uma multidão de pecados. Ora, se cobre uma multidão de pecados, apagando-os da nossa consciência, nós haveremos de perceber a felicidade. A felicidade, portanto, está de acordo com a nossa proximidade com a lei de Deus. Então, quanto mais pura a nossa consciência, mais felizes nós seremos. Ora, não há pureza de consciência se nós fazermos o próximo sofrer aqui na Terra, e muito mais se o fazermos sofrer voluntariamente, impondo o nosso jeito de ser, impondo as condições. Eu bem sei, meus amigos, eu bem sei o quanto é difícil a gente colocar em prática esta filosofia, é este entendimento da lei natural, porque é um exercício do abrir mão. E quem de nós consegue abrir mão com facilidade? Dirá o livro dos Espíritos que a maior de todas as virtudes é justamente a abnegação de si mesmo. Então, quanto mais nós abrimos mão de nós, e quanto isso é difícil por conta do egoísmo, do orgulho, questão 785 do livro dos Espíritos, que nós temos dentro de nós ainda. Mas é um exercício que precisa ser iniciado e mantido com força, com determinação, com intenção, porque a intenção é que é levada em consideração por Deus para julgar as nossas atitudes e as nossas vidas aqui na Terra. E uma quarta e última necessidade apontada por Eric Fromm é a necessidade de amor. Sentimento amor, conforme propõe Lázaro também no já falado no início das nossas reflexões. O amor é um sol interior, diz ele. Se é um sol interior, ele ilumina o nosso íntimo e aquece o nosso íntimo, tanto quanto o externo, né? Então, quando nós fazermos brilhar a nossa luz, porque somos a luz do mundo, segundo Jesus, e fazer brilhar para que vejam as nossas boas obras, o Senhor está dizendo que o amor é que vai iluminar os nossos espíritos e o mundo em que vivemos. Consequentemente, as trevas que nós chamamos de umbral que envolve o nosso mundo é fruto da escuridão dos nossos espíritos, não há luz em nós ainda. E lembremos-nos da orientação do evangelista Lucas, no capítulo 11, versículo 34. A candeia do teu corpo são os teus olhos. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será luminoso. No entanto, se os teus olhos forem maus, todo o teu corpo será tenebroso. Vê então que a luz que há em ti não sejam trevas, diz o apóstolo. O que ele está dizendo? A forma como a gente enxerga o mundo, a forma como a gente vê o mundo e, consequentemente, tira conclusões através dos pensamentos na casa mental e a gente põe em prática aqui na vida física, pela lei de liberdade, é que vai falar se nós temos ou não temos luzes.
Ora, o nosso mundo ainda está envolvido em trevas, significa que a gente vê o mundo ainda com pessimismo, com má vontade, com preguiça, com negligência às leis morais, com negligência à lei do amor. Quando é que o mundo vai deixar de ter trevas, deixar de ter umbral, a terra? Nós. Por isso que o Senhor diz que nós somos a luz do mundo. Quando todo mundo brilhar a sua própria luz, as trevas, a própria condição existencial daquilo que a gente chama umbral desaparecerá. Então, o amor é o bem, a caridade em prática. Pois é, de que forma nós temos expressado o nosso amor? Nós somos exigentes no comportamento alheio, nós temos sido exigentes das respostas que as pessoas têm que dar para nós aos nossos anseios. Eu tenho necessidades a serem satisfeitas. Se eu exijo isso das pessoas, eu não estou amando. Eu estou tirando o bem-estar delas, conforme propõe a questão 719. Ora, para o meu bem-estar estar consoante à lei de Deus, o bem-estar do próximo não pode estar em prejuízo. Então, o amor será um processo de doação. O amor será um processo de fomento para a felicidade alheia. E qual é o problema? O problema é que ninguém me ama. Ninguém gosta de mim, ninguém me chama para nada, ninguém participa, me quer participando. Mas aí nós podemos nos questionar, como é quando a gente chega num ambiente? A gente é aquele que desmancha as rodinhas, ou nós somos aquele que todo mundo diz, nossa, que bênção, ele já chegou. E quando a gente fala que vai embora, como é que é? Não, fica mais. Poxa, você nunca vem, fica um pouco mais. Ou as pessoas falam, não, tudo bem, vai com Deus, logo de cara. Então, nós precisamos perceber que a nossa necessidade de amor está também vinculada à questão da ação e reação, ou a cada um segundo as suas obras. Eric Fromm tem razão, nós não vivemos sem amor, mas quanto nós temos sido representantes do amor na Terra? Amai-vos uns aos outros, disse o Senhor Jesus, assim como eu tenho amado a vocês. Ora, de que jeito o Senhor Jesus nos ama? É só ver o que ele falou, o que ele fez. Não precisa ver o que ele falou. Nicodemos disse claramente, olha, eu tenho visto você fazer, que só pode ser possível se Deus estiver junto. Então, o Senhor Jesus, junto com Deus, nos ama profundamente, porque ele sai das regiões superiores, que nós não temos condições de imaginar qual é e como é, para vir nesse vale de lágrima, nos ensinar, sabendo que ia ser crucificado. Então, o amor é um processo de doação. Essa é a nossa necessidade básica, maior. Doar de nós para o próximo. E eu bem sei o quanto é difícil nós fazermos isso, meus amigos. Abrir mão daquilo que a gente entende como sendo de direito, abrir mão daquilo que a gente entende como sendo devido a nós outros, abrir mão daquilo que nós achamos que precisamos para viver. Quais são as nossas reais necessidades? Estão todas no campo do espírito, porque as demais são consequências. E amar é o top. E amar é dar de si a vida pelos seus amigos. Aí é que Jesus diz para nós observarmos se há ou não há amor em nós. Não há prova de amor maior do que dar de si alguém a sua própria vida pelos seus amigos. Ora, se nós não damos amor nem pelos amigos ou nem para os amigos, quanto mais para os inimigos. Quando ele diz para nós amarmos os nossos inimigos, orar por aqueles que nos perseguem e caluniam, o que o Senhor Jesus está falando? Para nós desenvolvermos em nós o sentimento amor, tornando-nos um foco de luz que condensa nesse foco ardente todas as expectativas e necessidades humanas, propõe Lázaro ainda no capítulo 11 do Evangelho segundo o Espiritismo. Né? Porque o amor será a satisfação das necessidades humanas somadas às revelações que têm sido dadas aqui para nós outros, tirando de nós a ignorância. Então, outra necessidade básica para nós outros é eliminarmos a nossa ignorância. Por isso, o Senhor Jesus nos aconselha, busca antes de tudo o reino dos céus e a sua justiça, ou seja, vai estudar o Consolador que veio da parte do Pai vos hei de enviar, para que ele nos esclareça sobre todas as coisas, nos fazendo lembrar das coisas que ele, Jesus, disse. Pensemos nisso, meus amigos. Pensemos nas nossas reais necessidades. Elas estão todas no campo do Espírito. E só é possível saciá-las se nós caminharmos sempre com Jesus, guia e modelo da humanidade em marcha. E nunca sem Kardec, que estuda Jesus como ninguém estudou até hoje, porque o que está em jogo aí é o espírito e não a vida material. Muito obrigado a todos e muita paz.